E eu, há muito tempo, tenho dito que a pauta identitária estava com os dias contados. Está tudo aqui, só buscar. De onde é que eu tirei essa ideia? De uma análise marxista da realidade brasileira, mas da história brasileira, Ramos. Eu vou colocar aqui três ou quatro pontos que me parecem que o expressionauta deveria colocar atenção. O voto feminino, ele é introduzido na vida política brasileira entre 32 e 34. Mas somente em 1965, portanto, já durante a ditadura, o voto feminino é igualado ao voto do homem, porque tinha o problema do trabalho, quem trabalhava e quem não trabalhava. Como a ditadura fez uma feminização do mercado de trabalho, baseado na superexploração, eles igualaram e deram o direito de voto. Na ditadura, eles tiveram equiparado o voto masculino e feminino. O divórcio, Romulo, que foi apresentado por um senador aí do teu estado do Rio de Janeiro, Nelson Carneiro, foi aprovado em 1977, final do milagre, em plena ditadura brasileira. Era um ataque óbvio à instituição da família, que tinha na Igreja Católica um ponto de equilíbrio desde sempre. Em plena ditadura também. O primeiro programa de comportamento sexual foi ao ar pela TV Mulher em 1980, pela sexóloga Marta Suplicy, em plena ditadura. O que esses exemplos, três aqui, vocês poderiam recorrer, o Expressionauta tem que fazer sua própria pesquisa, três questões relativas à igualdade de gênero, ao problema da moral, o divórcio, que tem a ver com uma instituição, portanto, com herança e etc. E o primeiro programa televisivo sobre comportamento sexual foram colocados durante a ditadura, de tal maneira que uma ordem de direita que combatia, torturava, exilava, aprofundava a superexploração, aumentava a estrangeirização da economia, conviveu bastante bem com uma fase da liberalização dos costumes. O voto não é qualquer coisa, é algo muito importante. Durante a ditadura, a equiparação entre o homem e a mulher como voto, porque tinha obrigatoriedade, etc. O divórcio, que é absolutamente indispensável para o homem e para a mulher, mas nas condições de 77 era muito melhor para a mulher. E o primeiro debate sobre o comportamento sexual levado à televisão, tudo em plena ditadura, de tal maneira que pode-se avançar em todas as conquistas, essas que você enumerou aqui, o combate à homofobia, a criminalização, inclusive, que alguns aplaudem, a misoginia, todas essas pautas, né, que são demandas verdadeiras, podem conviver perfeitamente, eu diria que convivem perfeitamente com uma ordem liberal, inclusive com o liberalismo de direita, que vai ter um aqui, um acolá, um puxão para cá, outro para lá, mas no final das contas vão gradualmente se aprovando e vai se aperfeiçoando uma sociedade liberal que coloca a superexploração para todos os trabalhadores, para o trabalhador gay, para o trabalhador negro, para o trabalhador preto, para o trabalhador mulher, para o trabalhador... É uma pancada. E iguala alguns direitos confinados, chamemos assim, que jamais dará uma autonomia objetiva para o trabalhador, no sentido que ele poderá exercitar, com o fruto do seu trabalho, uma cidadania plena, tal como nós podemos ter na Suíça, na Inglaterra, na Alemanha, ou mesmo para amplos setores da classe média nos Estados Unidos. A minha avaliação de que essa pauta seria adotada pela direita está sendo confirmada agora, quando figuras como Joaquim Levy avançam na questão ecológica,
e, portanto, junto com o Bracher e um conjunto de figuras do establishment, começam a ter um programa para salvar a Amazônia numa espécie de capitalismo verde. O Nildo, Joaquim Levy é o que foi ministro da Dilma, apesar da gente ter derrotado as ideias dele eleitoralmente, e que, na sequência, foi presidente do BNDES do Jair Bolsonaro. A mesma pessoa foi ministro da Dilma e atuou num cargo importantíssimo na ordem econômica brasileira, no governo de Jair Bolsonaro. É esse Joaquim Levy que você está falando? Esse mesmo Joaquim Levy, como o Henrique Meirelles, que foi 8 anos o presidente do Banco Central, é o secretário da Fazenda do comunista João Dória, lá em São Paulo, desse governo revolucionário. Então, veja, o pessoal tem que acordar. Eu disse, essa pauta identitária será ganha pela direita. Está tendo agora, quero dizer aqui para o Expressional, uma tremenda promoção do voto feminino pela direita empresarial, etc., como já tinha de forma camuflada, como a Tabata Amaral, e como outras tantas que estão por aí, que nunca me iludiram. Porque uma mulher, para mim, a questão é, a mulher luta pela emancipação do gênero humano ou não? Se não luta, é de um liberalismo de esquerda confinado dentro da ordem burguesa, que não fará nenhuma diferença substancial. Muito. Digo isso dentro do meu partido, em que essa concepção é dominante. E dentro do PSOL, a concepção do liberalismo de esquerda é dominante. Então, da mesma forma, Armínio Fraga está numa cruzada contra o racismo, contra a homofobia e contra a misoginia, aí disputando nas páginas de jornais e movendo um caminhão de candidaturas em consequência. E a direita total, inclusive a direita do PSL, vai fazer a promoção do voto negro e do voto feminino. Essa pauta, ela se exauriu. Mas se ela se exauriu também porque a disputa moral não me interessa na sociedade brasileira confinada a essas questões. Se nós temos uma batalha moral, que é a superioridade moral dos comunistas, que é ter uma força moral na sociedade, que tem a ver com o modelo político. Então, os nossos acertos estão turbinados, eles são extraídos da história brasileira e não vêm de Paris.